Preciso ir além desse deserto, pisar na terra que o Senhor me deu. Exércitos perseguem o meu povo, e na minha frente um grande mar apareceu. Olhando ao meu redor, não há socorro. Em minha angústia levo meu olhar e vejo uma nuvem que aponta para o mar. Por essas águas tenho que passar. As águas e o mar se abrirá, enquanto não pisar na minha cana. Eu não desistirei de avançar. Avança sobre as águas, se com a minha fé toca nas águas, na terra prometida vou chegar. Preciso ir além desse deserto, na terra que o Senhor me deu. Exércitos perseguem o meu povo, e na minha frente um grande mar apareceu. Olhando ao meu redor, não há socorro. Em minha angústia levo meu olhar e vejo uma nuvem que aponta para o mar. Por estas águas tenho que passar. Oh, oh, oh. Avança sobre as águas, e o mar se abrirá, enquanto não pisar na minha cana. Eu não desistirei de avançar. Avança sobre as águas, e o mar se abrirá. Se com a minha fé toca nas águas, da terra prometida vou chegar. Na terra prometida vou chegar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de alegria estarmos aqui nesse dia tão maravilhoso, para estar falando mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos sobre o poder de Deus, o que Deus ele é capaz de fazer na vida do homem e da mulher a partir do momento que ele deu ouvido, a sua voz. Todo aquele que clama ao Senhor, todo aquele que busca ao Senhor, ele encontra saída, ele encontra proteção diretamente vindo do Pai. Aquele que busca o Senhor, aquele que clama ao Senhor, aquele que tem uma grande expectativa de
sempre está buscando, Deus ele sempre dá o escape. Deus ele tem um poder para mover, né, os céus e a terra, as montanhas, né, e tudo que há sobre a face da terra. O Senhor tem um poder infinito, né? O poder do nosso Deus ele é infinito, né? Nosso Deus ele faz coisas que é de espantar, irmãos, o homem e a mulher na terra. Deus ele tem poder para mudar a nossa história. Deus ele quer, se ele quiser mudar a minha história, a tua história, ele muda de um dia para o outro. Deus ele tem poder assim, irmãos, de fazer coisas que além dos nossos pensamentos, além daquilo que nós possamos imaginar. Deus, irmãos, quando ele move as suas mãos, quando ele se levanta do seu trono para dar a resposta para o justo, irmãos, pode acreditar que a resposta ela é certa. A resposta, quando a gente clamamos, quando a gente busca, quando a gente chora, quando a gente clama, quando a gente pede com perseverança, persistindo, clamando, chorando, orando, falando com o Senhor, buscando ao Senhor, né? Pedindo para o seu socorro. Deus ele se levanta assim, irmão, mas devemos entender também que quando Deus se levanta, ele se levanta no tempo dele. Veja que no livro de Eclesiástico, capítulo 3, Salomão ele escreve falando sobre o tempo determinado de Deus. Porque seria o tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de cantar, tempo de louvar, tempo de clamar, tempo de abraçar, tempo de se afastar, até o tempo de morrer, né? Eu estive aqui meditando no livro do Êxodo, capítulo 14, Moisés, né, ele chega diante do rei Faraó e faz, né, a sua última, né, Moisés faz a sua última proclamação a Faraó para que o Faraó liberte o povo. Para que Faraó liberte o povo, para que o povo vai adorar o Senhor no deserto 3 dias. E a Bíblia relata também que o Senhor, por esse motivo, como o Faraó ele se achava muito grande, se achava muito poderoso naquela época, naquele tempo, aí Deus começou, né, a tratar com Moisés, com o Faraó. Deus começou a endurecer o coração de Faraó, porque o povo de Israel precisava adorar a Deus, né? O povo de Israel já fazia muito tempo, o povo de Israel já clamava a Deus, já chorava no pé do Senhor, né? E a Bíblia nos relata que o povo ficou 430 anos clamando, irmãos. 430 anos, né? E Moisés e Arão chega diante de Faraó, fala para Faraó libertar o povo da escravidão, que o povo já não aguentava mais de tanto sofrimento, de tanta perseguição. Eu vou ler esse capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Herote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente deles se assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão emboscados na terra, o deserto os cercou. O que me dá para entender aqui, irmãos, que estamos passando um momento em que nós, né, podemos estar, né, encercados, né, podemos estar isolados, presos, presos sem ter saída, sem saber o que fazer. Momentos que estamos passando, todas essas pessoas estão isoladas na sua casa, né? Porque aqui encerrado, né? Ou encerrou, estão presos, né? Isso o Faraó pensou, né? Em seu coração, né? Já que o povo está entre o mar, não há mais saída, não há mais solução, não há mais o que fazer. Só que ao meio
desse pensamento, né, que o faraó estava pensando, Deus já estava projetando outro algo para o povo. Deus, ele já tinha falado com Moisés que ele ia dar um escape para o povo. Deus já tinha falado para Moisés que chegasse diante do povo e falasse para o povo que eu sou. E ele é, irmãos, ainda. Veja que no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus fala assim, eu sou Deus e não mudo. Nosso Deus ainda, irmãos, ele não mudou. A gente está passando o que estamos passando, nós estamos de frente ao mar. Aqui eu estou falando não somente do povo de Israel, mas nos dias de agora, que o povo também, né, estava diante do mar e nós também estamos diante do mar, só esperando a resposta do Deus vivo. E eu tenho certeza que ao meio dessa tempestade, ao meio deste mar, ao meio entre essa pandemia, esse desespero, né? Porque nós, como povo de Deus, irmãos, a gente também ficamos um pouco meio, né, atemorizados, com medo, né, dos acontecimentos que está acontecendo aí no nosso planeta nos dias de hoje, né? Em que as pessoas estão morrendo, até jovens estão morrendo, né, irmãos? Mas eu tenho certeza, irmãos, que aqueles que estiverem debaixo das asas do Senhor, aqueles que estiverem esperando no Senhor, o Senhor há de dar escape, né? Como a última vez que eu preguei, eu falei em Apocalipse 3:10, aí que o Senhor Jesus disse que no final dos tempos, quando começasse a acontecer esses fatos, né, o Senhor livraria a sua igreja. E é o que está acontecendo aqui, irmãos, nessa história, quando o povo estava, né, ali preso no mar, né? E veja só que no verso 4, veja o que Deus fez. E eu endurecerei o coração de Faraó, né, para que os perseguir o povo de Israel, né? E o Senhor fala ainda, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Ele é o Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele é o Senhor, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, o homem, nos dias de hoje, ele se acha, né, a última potência do mundo. Mas aí que o homem se engana, irmãos. Porque em Jeremias capítulo 17, versículo 5, o Senhor falou na boca de Jeremias, maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço. O homem, muitas das vezes, ele confia muito no seu ego, muito no eu faço, desfaço, eu mando, desmando. Irmãos, se o Senhor, irmãos, não tiver o controle de tudo, se o Senhor não tiver, irmãos, com as mãos dele sobre o nosso planeta, irmãos, todos nós, irmãos, já estaremos condenados na mão do nosso adversário, o príncipe desse mundo, o jazos maligno. Esse mundo já é do maligno, né? Então, irmãos, aí, vendo que esses acontecimentos, o Senhor endureceu o coração, né? Versículo 5, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou seu coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, porque fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que nos não sirva. Veja que Deus fez um acontecimento ali, quando Moisés e Arão apareceu para Faraó para libertar, e então Deus permitiu que Faraó liberasse o povo para que chegasse, né, de frente ao mar. Aí novamente Deus permitiu que o coração de Faraó endurecesse. Hoje, irmãos, o que está acontecendo hoje em dia, muitas vezes Deus também está endurecendo o coração do homem. Veja que lá em Mateus 22:12, Jesus falou assim, por se multiplicar a iniquidade, né, e a ciência, o amor de muitos esfriaria, né? Está esfriando, né, irmãos? Cada dia que passa está esfriando, as pessoas não se preocupam mais com ninguém, as pessoas elas estão preocupadas no eu, como o apóstolo Paulo fala, que o homem seria amante de si próprio. Então quer dizer, cada um está se amando a si próprio. Versículo 7. Aqui, versículo 6, desculpa, irmãos, fala assim: e aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, o povo de Israel, o povo do Egito, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitões sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem aos filhos de Israel.
Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-os, todos os cavalos e carros do faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampado junto ao mar, perto de Pi-Harote, diante de Baal e Baal-Zefon. Que Baal-Zefon, irmãos, quer dizer o Senhor da morte, né? Esse deserto é conhecido como o Senhor da morte, né? E chegando o faraó, os filhos de Israel levantou os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, irmãos. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, irmãos. Que eu tenho certeza que Deus dará um escape a seu povo, na face da terra toda, irmãos. Eu tenho certeza. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarmos de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesses isso, que nós tínhamos tirado do Egito? E não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Não seja como esse povo, irmãos. Não seja como esse povo incrédulos. Não fica achando que Deus não está no negócio. Deus está no negócio sim, irmão. Veja que Salomão fala que Deus está no controle de todas as coisas. Deus ele controla os céus, a terra, os mares, os oceanos. Deus ele divide a água doce com a água salgada, né? Deus faz todas as coisas, irmão, tudo certo. Deus está no controle de tudo. Para finalizar esta palavra, Moisés agora, ele chega diante do povo e disse para o povo. E Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, o que vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre. Para encerrar, verso 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Que esta palavra possa entrar no seu coração nesse dia de hoje, e que Deus abençoe a todos que ouviram esta palavra. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. Possamos ficar firmes, irmãos, para a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Avança sobre as águas, e o mar se abrirá. E quanto não pisar na minha cana, na terra prometida vou chegar.